voz, eu quero me envolver naquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Você tem esse coração? Amém? Antes de nós começarmos e entrarmos na palavra, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que nós pudéssemos orar por esse momento da palavra. Com seus olhos fechados, ore com as suas próprias palavras, peça para o Senhor: Senhor, eu acredito que tem mais. O Senhor é uma fonte inesgotável. Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite, nessa manhã e nesse dia, para que o Senhor venha de maneira deliberada, que o Senhor venha de maneira fluida, que o Senhor venha de maneira intensa, de maneira poderosa, que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, o Senhor tem liberdade de falar ao nosso coração. Deus, a minha oração de maneira específica é: se aposse de mim e use a minha boca para que o Senhor libere o que está no seu coração para a tua igreja, para a tua noiva. Senhor, nós abrimos o nosso coração porque nós desejamos ouvir a sua voz, nós queremos te ouvir. Senhor, que não sejam palavras humanas, mas que seja palavras do teu coração, que flui do teu trono, que sai direto da tua boca para, Senhor, vir de encontro ao nosso coração, que é uma terra arada, que é uma terra que nesses dias foi chacoalhada, que nesses dias o Senhor tem preparado o nosso coração para recebermos a boa semente da tua palavra. Senhor, que dê frutos. Senhor, fala, porque nós estamos aqui para te ouvir. Senhor, o Senhor tem liberdade, nós te entregamos esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Trazendo assim até um contexto da palavra que eu quero compartilhar com vocês, pegando um pouco do que nós ouvimos, né? Nós ouvimos tantas coisas nesses dias, tantos profetas, tantos homens de Deus, tão sensíveis ao Espírito, eles liberaram tantas palavras específicas sobre nós, de maneira individual, de maneira coletiva, para a igreja, e assim, fazendo depois um processamento. Confesso que eu não consegui escutar tudo de novo, mas assim, aquecendo ali o meu coração, ouvindo uma parte ou outra, eu percebi o Senhor trazendo algumas direções para nós. Nós recebemos algumas palavras aqui, vocês que estavam aqui talvez vão se lembrar. Algumas frases que me marcaram foi: como fazer parte, como viver e experimentar o avivamento, uma igreja avivada. Acho que o Will Hard falou sobre isso. O que é avivamento para uma igreja que já é avivada? Porque para a glória de Deus, nós podemos reconhecer que a nossa casa é uma casa avivada. Nós somos um povo avivado, nós somos pentecostais, nós somos do Chaba, nós somos do fogo, amém, irmãos? Mas o que é? E nós estamos, semana do avivamento, nós estamos orando por avivamento. Tá, o que é então esse avivamento para um lugar que já é avivado? E ele soltou uma frase: obediência. Obediência. Isso é o sinal de um avivamento para uma igreja que é avivada. Obediência. E quando nós falamos de obediência, sabe, nós estamos experimentando, nós já recebemos também outras palavras de outros pastores, tanto aqui em Goiânia quanto fora, de que o Senhor estava... que ele se agradava do que estava acontecendo nessa casa, porque aqui nessa casa havia um coração de uma liderança pronto a obedecer e ser sensível para obedecer nos detalhes. E pegando isso, eu quero trazer como introdução da palavra que eu vou compartilhar. Por quê? Ok, nós entendemos que se nós queremos experimentar algo sobrenatural, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas que obedecem, que escuta a direção e obedece, segue o caminho que Ele está nos direcionando, amém? Agora, a minha pergunta para você é: você vai obedecer, mas você vai obedecer o quê? Como você vai saber o que obedecer? Você precisa de uma direção. Você precisa
ouvir, você precisa identificar o que Ele está te pedindo para que então você obedeça. Amém? Então vem comigo. Diante disso, eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com você um tema de uma mensagem chamada Os Amigos de Deus. Eu sinto no meu espírito que esta estação desta casa, para que a gente flua, para que a gente tenha esse estilo de vida, de pessoas que desejam um avivamento, de pessoas que são obedientes à palavra, isso passa por um lugar de você ter um relacionamento profundo com Deus, de você ter uma amizade com Deus, de você conhecer o Deus que você serve. Amém? Então, uma vez que você que você entende isso, então você precisa pegar então na Bíblia, e eu vou trazer aqui um personagem principal para que a gente possa dar uma olhada para a vida dele e perceber, porque esse personagem que nós vamos compartilhar é Abraão, e Abraão na Bíblia, ele foi conhecido como amigo de Deus. Então nós vamos pegá-lo como modelo e nós vamos enxergar nele, ok, eu desejo ouvir a voz de Deus, me relacionar, eu desejo ser conhecido como amigo de Deus. Uma vez que eu desejo isso, eu preciso de um modelo. Tá, ok. O que Abraão fez? Quais foram as respostas dele? Qual foi o caminho que ele seguiu? Qual foi o estilo de vida dele? Eu preciso pegá-lo então ali como um referencial para a minha vida, para que eu possa trazer e aplicar isso hoje para a minha vida, para que, assim como ele foi conhecido como amigo de Deus, eu também posso ter uma realidade de ser uma amiga de Deus, de conhecer a Deus, de caminhar com Deus, de ouvir e obedecer a voz dele, para que então eu possa fluir de maneira deliberada nesse estilo de vida de avivamento, de trazer o reino de Deus para a terra. Amém? Vocês estão comigo? Vamos viajar então na palavra de Deus. Quero começar a compartilhar com você então. Então, se Abraão é o nosso personagem principal, eu quero compartilhar aqui com você então 2 textos que falam a respeito disso. Então, em 2 Crônicas 20, verso 7, está escrito: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Isaías 41:8 diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, e tu, semente de Abraão, meu amigo. Então você percebe que o próprio Deus chama ali Abraão de amigo. Esse era, então, ali um relacionamento que eles possuíam. Abraão, então, ele possuía um relacionamento íntimo com Deus. Dentro desse relacionamento íntimo, quais eram as formas ali que a gente percebe? Dentro desse relacionamento, Abraão, então, com Deus, ele teve o quê? Diálogos diretos com o próprio Deus. O próprio Deus vinha e conversava diretamente com ele. Deus falava, tinha diálogos com Abraão. Mas ele não tinha apenas diálogos. Nós vamos perceber aqui ao longo da palavra, que ele teve então visitas divinas, visitas ali celestiais. O próprio Deus então descia e conversava com Abraão. Mas ele teve também promessas. Ele teve também, não só promessas, mas ele firmou alianças. Sabe, então, se eu e você estamos nessa jornada, onde nós desejamos ser amigos de Deus, nós precisamos ansiar e desejar pelas mesmas coisas. Porque se foi assim no passado, quanto mais agora nós estamos na nova aliança. Nós entendemos que hoje a maneira até como Deus se relaciona comigo e com você é diferente. Porque antes a única visitação, eles tinham visitações, mas hoje nós entendemos que nós somos casa do próprio Deus, nós somos habitação desse próprio Deus. Mas o que eu estou te falando não é só dessa habitação que nós sabemos que nós possuímos. Não, nós precisamos de um lugar mais profundo. Nós não queremos apenas entendermos que isso é maravilhoso, de você ter o próprio Deus com você e se relacionar com Ele o tempo todo, mas eu e você, nós precisamos desejar o sobrenatural.
Nós precisamos desejar que no dia que eu e você fecharmos a porta do quarto, que você ajoelhar ali na presença de Deus e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas se revela a mim. Eu quero ver a sua face. Onde o Senhor está? Fala comigo. Eu preciso te ouvir. Senhor, eu quero sentir o teu toque. Senhor, eu quero olhar para os teus olhos. Senhor, eu quero ouvir sua voz. Abre os meus olhos, porque eu quero te ver. Eu quero ter uma experiência de uma visitação poderosa aqui no meu quarto. E isso é possível. E é para esse lugar que eu sinto que o Senhor quer nos levar. Para esse lugar, um povo que deseja a presença dele de uma maneira muito poderosa. Porque ele deseja se relacionar comigo e com você dessa maneira. Baseado nisso, o que eu quero trazer aqui para nós? Eu quero fazer um resumo. De alguns capítulos. Então eu vou para o capítulo 12, nós vamos para o capítulo 13, 15, 17, mas eu quero finalizar no 18. Então eu vou fazer um resumo aqui da história de Abraão. No capítulo 12, você pode abrir aí na sua versão, aqui eu estou compartilhando, é na ARC. Nós vamos para Gênesis capítulo 12, verso 1. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só algumas partes, porque eu quero só realmente fazer aqui um panorama da vida ali desse relacionamento de Abraão com Deus, e um resumo da vida de quem foi Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok. O que nós percebemos então aqui no capítulo 12? Um resumo do que acontece. Esse relacionamento, ele se inicia, fala comigo, com uma ordem. Qual que é a ordem? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sabe, quando nós estamos lendo esse início de um relacionamento, e normalmente o relacionamento com Deus, se você começa um relacionamento com Deus, certamente você vai se deparar também com uma direção, com uma ordem. Sai. E esse sai da sua terra, normalmente sai da sua zona de conforto, sai da tua parentela, abandone a cultura antiga, abandone, deixa para trás tudo aquilo que talvez prendia você. Eu não sei como foi a sua história de conversão, mas na minha história com Deus, o meu primeiro contato com Deus, quando eu ali nasci de novo, eu entendi que Ele estava me dando uma ordem. Sai daquela velha vida que você vivia. Entrega tudo aquilo que se relaciona ao seu passado. Sai daquela cultura que você por muitos anos viveu, porque eu tenho algo novo para você. Sai, abandona, deixa para trás o seu velho homem, a sua velha vida. Eu tenho novidade de vida para você. Eu tenho algo novo para você. Então, isso é essa direção ali então que Deus dá para Abraão. E até falando ali, sai da sua parentela. A parentela de Abraão era uma parentela idólatra. Então, ou seja, abandona a idolatria, abandona a mistura, abandona tudo aquilo que talvez que contamina você. E o Senhor te chama para um lugar de uma purificação, de uma santificação. Então não tem como nós falarmos de você e nós vivermos um estilo de vida onde nós seremos conhecidos como amigos de Deus e você não ser obediente à primeira direção que Ele te dá. Sai e vai para um lugar de se santificar, vai para um lugar de se purificar. E aqui eu falei até com relação à sua conversão, talvez, que foi algo um pouco mais radical, mas eu quero te contar, pode ser que a direção que Deus está te dando hoje, pode ser que você tenha vivido uma vida inteira na igreja.
E que talvez você não é conhecido como amigo de Deus. Que você não é uma pessoa que se relaciona com Deus. Mas hoje, o chamado de Deus para você dá tempo, é hoje, é para agora. Então, o que você está vivendo hoje que você precisa sair? Sai, abandona talvez as amizades, abandona talvez as mesas, abandona talvez as práticas. Talvez, sabe, o Senhor Ele vai falar ao seu coração. O que você precisa? Ouvir. Qual é a ordem que Ele está dando para você? Que você precisa ser obediente para começar esse lugar de relacionamento com Deus. Então o Senhor vai começar a falar no seu coração. Então Abraão, ele começa então com uma ordem, esse relacionamento. Mas em segundo lugar, ele vem ali também com uma promessa. Fala comigo, uma promessa. A Bíblia diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Esse termo, engrandecerei o teu nome, eu vou elevar o seu nome, eu vou fazer o seu nome grande. Isso é uma expressão de realeza. Ou seja, Deus está, uma vez que você obedece, que você sai, que você segue a direção e sai da terra, sai para esse lugar agora de purificação, um segundo lugar que Deus quer fazer, Ele quer mudar toda a sua natureza, toda a sua história. E agora, não importa quem você era, agora você faz parte da realeza, porque Ele começa um trabalhar em você, e que Ele começa a derramar promessas para você, de quem Ele quer que você se torne. Então, Ele começa com esse lugar de expressão de realeza. Então, engrandecerei o seu nome. Aí, outra coisa interessante que Ele fala: sê tu uma bênção. Ou seja, sabe, uma vez que você é amigo de Deus, agora o Senhor Ele chama você e Ele libera uma promessa sobre você. Qual é a promessa? Sê tu uma bênção. Sabe, nós poderíamos ficar aqui sentados e pedindo: Senhor, eu quero uma bênção. E nada de errado com isso. E Ele pode te dar. Mas o convite dEle é para que você vá para um lugar superior. Porque os amigos de Deus andam em uma outra atmosfera. Sabe, a atmosfera que Ele quer te levar é que Ele não quer simplesmente dar uma bênção, Ele quer que você seja a bênção. Então eu quero te contar, por onde você passar, você é a bênção. Você é a bênção na sua casa, você é a bênção na sua família, você é a bênção para os seus filhos, para o seu marido, na sua empresa. Você é a bênção. Onde você chega, a bênção chega. Porque se tu uma bênção, essa é uma promessa para os amigos de Deus. Amém? Deus quer levar então você para esse lugar. E Ele continua: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso fala que o próprio Deus se coloca nesse lugar. Ele será o seu juiz. Então agora você entra naquele lugar de descanso. Porque você sabe que você não está sozinha, que tem um que guerreia as suas guerras, que tem um que peleja a sua causa, que tem um que cuida de você. E dentro desse lugar existe até um lugar de proteção. E eu vou falar dele daqui a pouco. Agora, agora isso aqui é forte. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deixa eu te contar. Ele cumpre através de Abraão o plano divino para a humanidade. Os amigos de Deus são chamados para cooperar com Deus no plano de Deus para a humanidade. Eu gosto muito daquela música, e eu não posso nem cantar, porque eu não sou da música, quem me conhece, né? Mas eu gosto muito daquela música, porque aquela música, quando os meninos começam a cantar ela, meu coração se enche assim em ebulição. É aquela música que fala assim: me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva na tua... Gente, me envolve? Peraí, você sabe o que você está cantando? Você tem noção? Você sabe o que você está cantando? Presta atenção. Deus, assim como o Senhor fez com Abraão, faça comigo, me envolva na tua história. Eu fazer parte da história de Deus? Isso é graça. Isso é para os íntimos.
Eu quero, a minha vida será toda para a sua glória. Usa a minha vida para abençoar as famílias da terra. Usa a minha vida. Aqui tem pessoas que podem falar: Senhor, me envolva na sua história, naquilo que o Senhor está fazendo na cidade de Goiânia. Senhor, não me deixa de fora. Senhor, está acontecendo um avivamento. Famílias serão alcançadas nessa cidade. Deus, me envolva nessa história. Não me deixa de fora. Compartilha comigo. Deixa eu ser uma bênção para aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, me envolva. Isso é para os amigos de Deus. Meu coração fica cheio, meu Deus. Capítulo 13. Acontece outra coisa. Então Abraão começa a obedecer e começa o processo. Fala comigo, processo. Fala mais alto, fala processo. Eu sei que é difícil. Eu sei que se nós pudéssemos escolher, nós não queríamos o processo. Porque ele realmente é desafiador, né? Mas o nosso Deus é um Deus de processo. E Ele está no processo também. Sabe, eu escutei uma frase que fala o seguinte: Deus te dá uma promessa e Deus, Ele vai te levar para aquela promessa. Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito Deus, impedirá, Ele vai te ajudar, você vai chegar até lá. Agora, para Deus, mais importante do que te levar para aquele lugar é quem você se torna enquanto chega lá. Deus está interessado em você. No seu processo, Ele está transformando você. No seu processo, Ele está te purificando, Ele está te santificando, Ele está te lapidando, Ele está acrescentando glória em você. Então, é sobre esse lugar. Agora, então, Abraão também começa um processo. Então, Abraão, se separa ali da sua parentela. Deixa eu ler com você Gênesis 13, então 14 e 15, fala assim: disse o Senhor a Abraão, fala assim comigo, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora, olha o que Deus fala para Abraão. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está. Olha para o norte, para o sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que você vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Sabe, olha o que acontece. Então, primeiro, ele anda pela fé e não pela vista nesse lugar de escolha da terra. Porque, eu não sei quantos sabem, mas Abraão, Deus tinha dado uma direção. Qual foi a direção? Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão deu uma jacosadinha aqui? Deu, mas Deus é gracioso, né? Porque o que ele fez? Era para sair da parentela. Mas a parentela não saiu dele. O que ele fez? Catou aqui Ló, levou só Ló. Não, eu vou deixar o resto. Mas Ló, vou levar Ló, eu preciso de Ló. Levou. Mas o que acontece? Essa obediência. E aí Deus nos chama para esse lugar. Nós não devemos negociar. Nós não devemos dar um jeitinho. Eu sei que o povo brasileiro, nós amamos dar um jeitinho, mas isso não combina mais agora com a nossa cultura, que é a cultura do céu. Nós não damos jeitinho, não. Nós precisamos ser radicais. Deus mandou? Mandou o quê? É para a direita ou é para a esquerda? É sim ou é não? Sabe? Com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Deixa eu te contar, nós temos que ser radicais e sermos intensos, inteiros naquilo que Ele nos chama para fazer. Então aí o que acontece? Depois disso, Abraão entende e decide deixar cada um seguir o seu canto. Então, ele vira para Ló e fala: Ló, pode escolher. Ló anda por vista. Ló faz o quê? Olha, fala: a campina ali tá boa, o pasto tá verde, vou para lá. E Abraão vai para outro lugar. Só que olha o que é a promessa que Deus fala. Porque aqui então, Abraão decide obedecer e começa o processo. E nesse processo, o que acontece? Deus fala com Abraão e libera ali, então, uma promessa para ele. Depois que ele obedece. Então, você precisa primeiro ser fiel completamente na última palavra que você teve, para que então o Senhor libere a próxima palavra. O que nós percebemos, às vezes, são pessoas ansiosas
Eu quero uma palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. E agora eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Aí a pergunta é, calma. Qual foi a última palavra que você recebeu? Ah, foi essa. Você já obedeceu? Não, então é o seguinte. Você volta para a última palavrinha que você recebeu de Deus e você fica ali, porque você está no processo. E nesse processo você vai ficar ali até você obedecer. Ok, obedeci, porque Deus não pula de fase. Com Deus, Deus te dá um caminho para que você ande nele. Então essa obediência ela tem que ser total. Ok, obedeci, essa fase, ok. Uma vez que você obedece a última palavra, Deus te libera a próxima palavra da próxima estação. E assim Ele vai falando e você vai obedecendo e a gente vai seguindo. Porque seria muito bom se Deus desse o mapa completo, né? Mas aí a gente não precisaria de fé. Já parou para pensar nisso? Se Ele falasse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai lá para Canaã, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Ele não seria o pai da fé, ele não precisava de fé. Ele já sabia o mapa completo. O Senhor deseja que eu e você, que somos amigos de Deus, nos relacionemos com Ele em um lugar de dependência e num lugar de fé. Amém? Glória a Deus. Então, obediência completa, a gente não dá jeitinho, ok. Mas sabe, uma coisa que eu gosto também desse texto é que Deus acrescenta visão. Fala comigo, visão. Porque olha o que Deus fala para Abraão. Levanta os teus olhos. Aí eu gosto daquele versículo. Eu olho para o alto. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Deus. Sabe, esse lugar todas as vezes, porque nós somos muito tentados a, quando está acontecendo alguma coisa, a gente fica aqui, ó. A gente olha para o nosso umbigo, a gente olha para as circunstâncias. Você está no meio do olho do furacão, você não consegue enxergar nada. Mas a primeira coisa que Deus fala para você é, olha para cima, levanta os olhos. Tira os olhos do natural. Eu estou te chamando para uma nova perspectiva. Eu estou te chamando para olhar com a visão celestial, com a visão de cima. Eu quero que você enxergue tudo que está acontecendo com os meus olhos, não com os seus. Levanta os seus olhos, olha. Aí eu quero te contar, os amigos de Deus vão enxergar coisas que os outros não vão ver. Você será o primeiro a enxergar coisas que Ele deseja fazer e que outros ainda não perceberam. Isso é um privilégio. Levanta os seus olhos, olha para o alto, olha para Ele, porque Ele deseja nesses dias liberar sobre mim e sobre você uma visão. Existe algo que Ele está fazendo nessa cidade, existe algo que Ele está fazendo nessa nação. Levanta os olhos, amigos de Deus, e veja o que Ele está querendo te mostrar, para onde Ele está apontando. Levanta, porque Ele está aumentando a sua visão. Ele está te entregando promessas e Ele vai fazer isso através de uma visão, amém? Mas no capítulo 15, o que acontece? Deus nutre a promessa. Então, se no capítulo 13 Deus liberou ali uma promessa para ele, agora no 15, o que Ele faz? Nutre a promessa. Olha só o que fala. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que você pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, o que eu quero falar para você com isso? Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão. Deus fala comigo e com você. Deus não só libera a promessa, mas Deus nutre a promessa. Lembra que nós estamos no processo? E o Senhor, o nosso Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, que Ele nos conhece. Ele sabe o dia que você está explodindo de fé,
Que é isso? Eu vou ganhar uma nação inteira. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus, então eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor. Tá tudo isso. E vem cá que eu vou colocar a mão na cabeça de todo mundo, vou orar e tá tudo certo. Mas não é todo dia que é assim. Tem dia que você não quer ganhar o mundo, você não quer ganhar nada. Você quer só sobreviver. Você quer só sobreviver. Você só quer pagar lá o boleto e, se pudesse, você ficava lá na sua caverninha, na sua casa. Tem dia que você está bem, mas tem dia que você não está bem. Tem estação, sabe? Eu gosto muito quando nós aprendemos a enxergar as estações. Porque com Deus, a nossa caminhada com Deus, nós passamos por estações. Tem a época do verão, tem a época da primavera, mas tem a época do outono e tem a época do inverno. Sabe? E nesse tempo, nessa temporada, o nosso Deus, que é nosso amigo, que nos conhece profundamente, Ele sabe do que eu e você precisamos nesses dias. Então, sabe o que Ele faz? São dias que Ele fala assim, tá precisando, eu vou ter que dar uma nutrida na promessa, eu vou ter que relembrá-lo. Eu vou aparecer para ele, eu vou dar uma visão, não, eu vou dar um sonho, eu vou mandar um irmãozinho para botar a mão na cabeça dele e liberar uma palavra sobre ele. Eu vou liberar alguma coisa, porque eu sinto que nesse tempo eu preciso nutrir a promessa, sabe? E é isso que acontece. Então, no meio do processo, Deus vira e traz ali, relembrando Abraão da promessa que ele havia feito. E aí você percebe pela fala de Abraão que ele não está no seu ápice da fé, né? Ele fala assim, é difícil, né? Mas o único que eu tenho é o Damasceno Eliezer, né? Eu não tenho filho, não. Você percebe que ele poderia ter dado outra resposta, mas você percebe que ele não está no seu ápice de fé. Por isso que Deus precisa relembrá-lo. Não, eu estou aqui para te contar. Eu sou Deus, eu estou aqui para te contar. Você vai ter. Aí ele tira ele da tenda de novo, fala assim, olha, de novo, olha para o céu, conta, vai ser assim sua descendência. Então, o Senhor precisa largar a visão novamente. Para quê? Porque isso nutre o meu coração e o seu coração. Então, essa é a história dele. E pode ser que isso aconteça comigo, com você, na nossa caminhada. Agora, no capítulo 17, acontece outra coisa. Deus agora sela a aliança feita. E nesse momento aqui, onde ele sela essa aliança, acontece o seguinte, vamos lá. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão com o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Sabe o que acontece aqui nessa aliança que Deus faz? Deus troca o nome de Abraão. Antes ele se chamava Abrão. Agora, depois que você faz uma aliança com ele, agora o seu nome é mudado. Agora o seu nome é Abraão. Ou seja, uma porção do nome de Deus, porque, inclusive, o nome de Deus, eles falam que é um nome impronunciável, porque a gente não consegue pronunciar, mas era como se fosse o mais próximo, é o Iavé. É quase que um sopro o nome de Deus. E eu me lembro, por exemplo, de quando vem Adão, e Deus vai lá e faz ali do pó da terra, e ele faz o quê? Sopra. Ele libera, ou seja, da sua própria vida, do seu próprio nome. Ele dá o nome ali para Adão. Então ele sopra a sua própria vida dentro de Adão. E assim ele faz ao trocar o nome agora de Abraão. Então era Abrão, agora é Abraão. Quando nós nos casamos, há troca de nome. Então, antes eu era Érica Estival. Agora eu me casei, então agora eu tenho uma aliança com meu marido e eu tenho troca de nome. Ou seja, agora eu não sou Érica Estival. Agora eu sou Érica Estival Mota.
Então, o que acontece? Isso dentro dessa troca de nome. E acontece isso. Ou seja, Deus está selando uma aliança ali. Mas, sabe, na Bíblia, quando nós falamos de nomes, nós falamos de natureza. Isso é muito interessante. Deus troca o nome. Deus tinha lá Jacó e o seu nome foi mudado. Agora ele era o Israel. Então agora ele é príncipe de Deus, mas antes ele era Jacó, enganador. Ou seja, isso fala de natureza. A minha pergunta aqui para você é: Deus, quando você faz uma aliança com Deus, o seu nome foi mudado. Você percebe a mudança do seu nome? Você percebe a mudança da sua natureza? Sabe, hoje eu quero ser conhecida, não é nem como Érica Mota, eu quero ser conhecida como Érica, a filha de Deus. Érica, amiga de Deus. Eu quero ter o nome de Deus junto, vinculado no meu, porque é assim que eu desejo ser conhecida hoje. Sabe, agora, quando então Abraão vai ali, faz essa aliança, ele muda ali o nome, mas Abraão também aqui nesse processo de aliança, ele faz a circuncisão, ele tira algo que custa, algo que dói. E eu me lembro muito, agora essa eu não posso cantar mesmo, porque essa eu não dou conta de cantar. Mas sabe aquela música que fala, gente, eu sou ótima com a música, né? Mas que fala assim, eu vou pegar minha cola, peraí. Eu vou ler a letra. Deixa as suas marcas em mim, as marcas que o amor fez em você e em mim. Eu gosto muito dessa canção porque fala disso. Peraí, sabe, o amor deixou marcas em Cristo. O amor de Cristo por mim e por você deixaram marcas nele. E a questão é, e aí quando a gente canta essa canção é isso, as marcas que esse amor fez em você, eu quero elas em mim também. Porque uma vez que você anda com Deus, você não consegue mais andar do mesmo jeito. Sabe, um homem, desconfie de um homem que não manque. Jacó foi andar e andou e lutou ali com Deus, e ele saiu desse encontro manco. A questão é, quais são as marcas que essa amizade... Olha lá, meu marido tá manco. Mas foi o futebol, né, lindinho? Oh, Deus. Mas, sabe, eu quero te falar que nesses dias, não é só ele que tá manco, não. Eu tô manca esses dias. Gente, o que essas marcas deixaram nele, tem deixado em mim também, Jesus da glória. Vou compartilhar com você daqui a pouco. Mas é uma loucura. É sobre isso. Quais são as marcas que o Evangelho tem deixado em você? Essa troca de nome, essa troca de natureza, esse caminhar com Deus. Não tem como eu e você andarmos com Deus e não termos a nossa vida alterada, o nosso andar alterado. Tem que ter marcas. Quais são as marcas? Sabe, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Sabe, as pessoas têm que olhar para mim e para você. E eles precisam enxergar Cristo em mim e em você. Nós precisamos ter essas marcas. E então foi isso. Abraão fez ali essa aliança com Deus. Agora nós chegamos no ponto ápice da palavra. Eu quero compartilhar o capítulo 18 com você. E no capítulo 18, eu dei o título de Uma Visita Especial. Eu quero ler aqui com você Gênesis 18, eu vou ler alguns versículos. Diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Fala, mais quente do dia. Abraão ergue os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda. Fala comigo, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para lavar os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhe também o que comer para que recobre as forças e consiga e prossiga pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Verso 10. Então, disse... Aí só antes disso, fazendo um resumo aqui para você. Então, olha o que está acontecendo aqui nessa cena. Abraão está sentado,
na hora mais quente, na beira da tenda. Ele vê 3 homens vindo. Ele levanta, ele olha, ele reconhece, ele sai correndo, ele se prostra, se ajoelha até o chão, pede para eles: por favor, não vá embora, não prossiga caminho, fique aqui um pouco, deixa eu servir você, deixa eu trazer água, deixa eu trazer comida. E aí os homens falam: ok, pode fazer como você está falando. Então ele sai correndo e ele pega a sua melhor farinha, manda preparar ali comida, e ele mata o seu melhor novilho, e ele prepara coalhada, e ele prepara um monte de coisas e coloca o banquete ali diante daqueles homens. E aí no verso 10, enquanto eles estão ali comendo, fala o seguinte: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Não vou falar aqui, mas você sabe da história. Ela estava atrás escutando. O que ela faz? Ri. Aí o nome do menino vai ser o quê? Riso, Isaac. Okay. E eu acho tão engraçado, porque tem hora que... Aí tem uma parte lá que Deus vira para ela, né? E fala assim: você riu. Ela fala: não ri não. Eu falo: meu Deus. Meu Deus. Ela teve a cara dura de virar e falar: não, Deus, não falei não. Meu Deus, que loucura. Talvez ela não teve a mesma percepção de reconhecer Deus como Abraão teve, né? Talvez, eu não sei quem que ela pensou que era, mas enfim. Ok, no verso 16 fala assim: quando os homens... Aí tem todo... no verso 14, então ele fala que vai dar ali o filho, e ela questiona. Aí no verso 14 ele usa uma frase que ele fala: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe, Ele é o Todo-Poderoso. E aí ele fala, né, na primavera eu vou voltar a você e Sara terá um filho. Ok. Enfim, aí continua no verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá de baixo Sodoma. E Abraão os acompanhou. Fala comigo: acompanhou. Para se despedir. Então o Senhor disse... Ou seja, aí o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha o que acontece. Volto para a cena. Ele come, libera a promessa, e aí nesse momento eles se levantam para ir embora. Abraão começa a ir atrás dele para se despedir, não quer deixar ir embora. Imagina, já fez tudo. Podia voltar para a porta da tenda, né? Não foi muito bom, viu? Te receber. Então tá, você vai, né? Vai com Deus, né, Deus? Vai. Podia ter ficado ali. Não. Você percebe um desejo pela presença. O que ele faz? Ele vai acompanhando. Enquanto ele está acompanhando, Deus pensa: eu posso esconder o que eu estou para fazer do meu amigo Abraão? Eu posso esconder alguma coisa dele? Não posso esconder. Sabe? Eu fico apaixonada com a palavra de Deus. E lá embaixo, e aí tem todo o desfecho, e aí é muito engraçado aqui também a ousadia dos amigos de Deus. Não, tem uns, eu confesso que tem uns que são mais ousados do que outros. Abraão, nesse contexto, ele começa uma conversa ali com Deus, porque aí Deus pega e começa a contar para ele o plano dele. Deus conta o plano. Então tá, estou indo lá, vou destruir Sodoma. Tá bom. Aí Abraão começa um diálogo. É aquele diálogo que fala: se tiver 50 justos, você destrói? Você poupa eles? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Gente, se eu fosse Deus, eu já tinha fulminado ele. Eu já tinha selado a amizade aquela hora. Eu falava: não, pelo amor de Deus, nossa, é difícil demais. Glória a Deus, né? Que eu não sou Deus. Mas Deus é tão longânimo, tão paciente. E ele vai. Eu falo: meu Deus do céu, que paciência! E no final você sabe que Deus ainda vai lá e acaba fazendo o quê? Respondendo ali o clamor do coração dele, e poupa o sobrinho dele, né? Que era Ló, que estava lá. Mas enfim, o que eu quero tirar desse capítulo 18 para nós encerrarmos? Sabe, aqueles que são amigos de Deus, eles desejam a presença independente da circunstância. Fala comigo: desejam a presença independente das circunstâncias. No maior calor do dia. Sabe o que isso fala para mim e para você? Calor fala talvez de lugar de provação, lugar de teste, lugar de dificuldade. Sabe, é uma oportunidade que nós temos para experimentar coisas incríveis.
Sabe, esse calor, o fogo nos forja. O fogo tem a capacidade de nos purificar. E muitas vezes, na hora do fogo, o que a gente faz? A gente explode. A gente não quer permitir o trabalhar de Deus no meio de situações difíceis. Mas sabe o que eu gosto muito de um versículo que fala: esta leve e momentânea tribulação vai produzir em você eterno peso de glória. Irmãos, nós não podemos desperdiçar nada. Não desperdice nenhum tempo quente. Não desperdice nenhum dia de calor. Não desperdice nenhuma tribulação, nenhum teste. Não desperdice nem nada. Porque essa leve e momentânea, leve porque você pode suportar, momentânea porque vai passar. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir em você eterno peso de glória. Mas como que isso vai produzir? É automático? Não. Vou dar um testemunho aqui para você bem rápido. Meu marido está nessa situação que os amados estão vendo. Gente, eu quero falar que eu admiro aquelas esposas que passaram por isso. Vocês têm o meu respeito, tá bom? Porque não é fácil, não é fácil. E nesses dias eu tenho percebido algo. Você cuidar de uma pessoa, você cuidar de um bebê é uma coisa. Você cuidar de uma pessoa que já tem vontades, tem um tempo, é muito complicado. E nesse... Você está percebendo que eu estou sendo bem polida, amor? Eu estou tentando. Mas é isso, o homem geme com febre. Ele assim, parece que ele está de cesárea. Parece que pariu um menino. Mas brincadeira, amor, te amo. Mas o que acontece? Nesses dias, eu percebo que o Senhor estava me esticando. As minhas 2 filhas ficaram doentes, eu ia para pronto-socorro, dando remédio. Eu me senti uma técnica de enfermagem. Tinha protocolos. E o medo de errar os remédios, Jesus da glória, porque eram 3 diferentes. E dar banho e coisa. Aí, teve um dia que eu tive que fazer o curativo. E aí a questão é, eu faço qualquer coisa, mas o curativo, meu Deus. Sabe, ver o corte, ver o sangue, ver a costura, ver... Gente, isso me pega demais. Isso pra mim, assim, é um negócio assim que é além do meu limite. Eu sei que nesse dia, tive que colocar a luva, passei o éter, aquele cheiro de éter, eu já comecei a querer, falei, Senhor, não me deixa desmaiar. E segurei aqui para não desmaiar, e vou lá, e passando o negocinho lá em cima das costuras da perna dele. E eu sei que quando eu tava ali nesse rolê, eu segurei o choro. Travei aqui para ele não perceber. Estava acontecendo alguma coisa aqui dentro. E eu aqui, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Terminei. Levei o bonito pro banheiro. Dei banho. Ajoelhei. Lavei o pé. Enquanto eu estava lavando o pé, caindo água aqui na minha cara. E loucura. E eu pensando, o que eu fiz na minha vida, Deus? Que situação, Jesus. Que loucura. E eu bem nesse lugar. Na hora, ele começou a falar comigo. Ele falou para mim, eu lavei os pés dos discípulos e eu sou Deus. Quem você pensa que é para não fazer isso? Você se acha melhor. E ele começou a me exortar. Eu já estava lá caída. Mas ele começou a falar com tanto amor. E ele começou a falar para mim assim: você não fala que a sua linguagem de amor é o serviço? Então você está amando pouco. Porque você quer servir só do jeito que você quer? Irmão, de um amigo que fala assim, eu preciso abrir seus olhos, porque eu não quero te deixar do jeito que você está. Essa leve e momentânea tribulação, ela precisa produzir em você eterno peso de glória. Eu preciso tirar você desse lugar. Eu preciso trazer luz sobre as suas trevas. Você não é quem você pensa que é. Você precisa avançar. E eu segurando o choro, terminei de fazer o que eu tinha que fazer, levei ele para a cama, sequei o pezinho, vesti roupa, pus deitadinho, voltei para tomar meu banho. Aí quando eu entrei no chuveiro, eu desabei. E eu comecei a chorar, e eu comecei a falar, me perdoa, Deus, me transforma. Eu não quero ser igual. Eu não quero ter uma aparência e não ter uma realidade. Me faça de verdade. Me transforma, me purifica. E comecei a conversar com meu amigo. E nesse processo, eu quero até
contar um negócio aqui para você. Eu amo ter os meus momentos de madrugada com Deus. Eu ponho a casa inteira para dormir, vou para minha sala e eu fico lá com o meu amigo. É o meu lugar de descanso, é o meu lugar de renovo, de vida. Nesses dias, ele me chamava. E tiveram dias que eu estava tão cansada fisicamente que eu acho que ele não está me chamando, eu acho que eu vou dormir. E eu pensava, Senhor, é legítimo, eu preciso descansar, senão amanhã eu não consigo. E simplesmente dormi. Na hora que eu estava lá no chuveiro, eu chorei. Não de culpa, de condenação, de acusação, mas de lamento. Senhor, me perdoa. Eu não sou digna de ser chamada sua amiga, porque os amigos investem tempo com o Senhor. Eu não tenho investido. Me perdoa. Tá bom. E tive meu momento ali com Deus. Saí renovada. Renova as minhas forças. Tá bom. Fui colocar as minhas filhas para dormir. E na hora que eu deitei, a minha mais velha, a Isabela, vira para mim e fala assim, mamãe, posso orar por você? Eu falei, pode. E aí ela pôs a mão assim na minha mão, ela pôs a mãozinha no coração, fechou o olho e falou, Senhor, fala porque a sua serva te ouve. Achei tão bonitinho. E ela fez assim, virou para mim, olhou nos meus olhos, desse jeito, irmãs, simples assim. Virou e falou assim, Deus manda falar para você que você é sim amiga dele. E que você pode ir sim lá para a sala, orar para o seu lugar secreto. Vem para o Santo dos Santos, porque eu estou te esperando, porque eu te amo. Chorei? Não, morri. Sabe, irmãos, andar com Deus é assim. Ser amigo de Deus é assim. Sabe, o Senhor quer nos levar para esse lugar tão profundo de relacionamento. Os amigos de Deus não desprezam os momentos difíceis. Não, a gente não corre de Deus, a gente corre para Deus, a gente se relaciona, porque é lá que é a nossa segurança, é lá que é o nosso sustento. Sabe, eles são sensíveis à presença. A Bíblia diz que vieram 3 homens, mas Abraão levantou os olhos, saiu correndo e se prostrou. Não falou que era Deus. Não falou que era Deus, mas ele reconhecia. Porque você reconhece quando ele chega em um ambiente. Você reconhece a presença. Quando o seu amigo chega, quando você ouve a voz daquela pessoa que é familiar, ela nem chegou literalmente no ambiente, você sabe que ele chegou. Você é amigo de Deus, você reconhece a presença de Deus. Se você chega em um ambiente e ele está, você sabe que ele está, você percebe porque você é íntima. O Senhor nos chama nesta manhã para entrarmos nesse lugar de relacionamento profundo, de amizade, onde eu reconheço, eu sinto o seu cheiro, eu ouço a tua voz. Às vezes ele nem vai falar nada. Olha, vem comigo. Tem coisas que quando você é amigo de Deus, você percebe Deus fazendo. Às vezes ele não falou nada, mas você olha e você observa as movimentações. Você fala, isso tem cara de Deus, porque eu ando com Deus, eu conheço Deus, eu já vi Deus fazer no passado, eu sei que Ele faz, e é assim que Ele faz. Isso tem cara de milagre. Eu vou cruzar os braços e vou ver, porque eu estou ansiosa, porque eu conheço, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que Ele está preparando algo incrível, então eu vou sentar e eu vou esperar, porque eu conheço meu amigo. Nós precisamos conhecer o nosso amigo, sabe? E se os amigos são sensíveis à presença, eles são extravagantes e apaixonados. Ele correu e se prostrou. Ele poderia simplesmente ter recebido bem, mas os amigos são extravagantes. Só para te contar, a tradição, a cultura daquela época era você oferecer água para lavar os pés, você oferecer ali... Tem alguns elementos que você oferece, mas não era tudo que Abraão pôs na mesa como banquete que era oferecido. Por exemplo, coalhada, o novilho assado. Não era tudo isso que era colocado, porque esse banquete que Abraão pôs à mesa era um banquete oferecido para quem era importantíssimo. Era algo muito nobre.
Isso fala de um coração generoso, um coração extravagante. Eu me lembro da mulher que quebra o vaso de alabastro. O Vinícius pregou esses dias sobre isso. Deixa eu te contar, não tem como você falar que você é amigo de Deus, que você ama a presença, que você é extravagante e você não dá tudo, e você não se prostra, e você dá sua vida. Ele está interessado em você, Ele está interessado em tudo. Ele não está interessado em uma parte que você pode dar no domingo. Ele está interessado no seu ser. Ele está interessado no ar que você respira. Tudo que se relaciona a você é importante para Ele. Tudo.